Barnard 68, o buraco no céu. Na constelação de Ofiuco, a uma distância de aproximadamente 400 anos-luz da Terra, encontra-se um dos objetos mais enigmáticos da nossa galáxia. Barnard 68 é uma nebulosa escura que parece uma mancha perfeitamente negra contra o fundo do céu estrelado. Foi catalogada pela primeira vez pelo astrônomo americano Edward Barnard no início do século XX, quando ele compilava uma lista de nebulosas escuras da Via Láctea. O que exatamente é este objeto? Barnard 68 é uma nuvem molecular densa, composta de poeira cósmica e gás. Suas dimensões são impressionantes, cerca de meio ano-luz de diâmetro. Mas o mais surpreendente é sua densidade. A nuvem é tão densa que bloqueia completamente a luz das estrelas localizadas atrás dela. É por isso que nas fotografias vemos uma mancha absolutamente negra, como se alguém tivesse recortado um pedaço do céu estrelado. No passado, os astrônomos realmente consideravam tais objetos como buracos no cosmos, lugares onde simplesmente não havia estrelas. William Herschel, o famoso astrônomo do século XVIII, chamava essas áreas de buracos nos céus. Ele acreditava estar olhando através deles para o vazio além dos limites do nosso universo. Somente no século XX os cientistas compreenderam a verdadeira natureza desses objetos. Não é vazio, mas ao contrário, matéria muito densa. Barnard 68 está em um estado relativamente calmo. A temperatura dentro da nuvem é de apenas cerca de 16 graus acima do zero absoluto. A tal temperatura, as moléculas se movem extremamente devagar, e o gás existe na forma de uma névoa fria e densa. O componente principal da nebulosa é o hidrogênio molecular, o elemento mais abundante no universo. Mas além do hidrogênio, existem moléculas mais complexas, monóxido de carbono, amônia, metanol e até compostos orgânicos. A poeira cósmica na composição de Barnard 68 consiste em partículas minúsculas de aproximadamente 1/10 de micrômetro de tamanho. É uma mistura de carbono, silicatos e gelos. São essas partículas que absorvem a luz das estrelas. Além disso, a nuvem bloqueia não apenas a luz visível, mas também uma parte significativa da radiação infravermelha. Apenas os comprimentos de onda mais longos conseguem penetrar através deste véu. A massa de Barnard 68 é estimada em aproximadamente 2 massas solares. Isso pode parecer pouco, mas é preciso entender que a matéria está distribuída em um enorme volume de espaço. A densidade média da nuvem é de cerca de 30.000 partículas por centímetro cúbico. Para comparação, no espaço interestelar normalmente encontra-se apenas uma partícula por centímetro cúbico. Ou seja, Barnard 68 é 30.000 vezes mais densa que o cosmos ao redor. Mas o que está acontecendo dentro desta nuvem escura? Os astrônomos acreditam que Barnard 68 está à beira do colapso. A gravidade está lentamente puxando a matéria em direção ao centro da nebulosa. Os cálculos mostram que em algumas centenas de milhares de anos a nuvem pode se comprimir tanto que reações termonucleares começarão em seu centro, uma nova estrela nascerá. Possivelmente até várias estrelas, se a nuvem se fragmentar durante o processo de compressão. Este processo de formação estelar é um dos fundamentais no universo. É assim que todas as estrelas nascem, incluindo nosso Sol. Aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, o Sistema Solar se formou a partir de uma nuvem molecular semelhante. Primeiro, a nuvem começou a se comprimir sob a ação de sua própria gravidade, possivelmente depois que uma onda de choque da explosão de uma supernova perturbou seu equilíbrio. Então, no centro do disco em formação, formou-se um núcleo denso, o futuro Sol. E da matéria restante se formaram os planetas.
Barnard 68 nos dá a oportunidade de olhar para o passado e ver condições semelhantes àquelas que existiam antes do nascimento da nossa estrela. É uma espécie de máquina do tempo, permitindo estudar os estágios iniciais da formação estelar. No entanto, a própria nebulosa ainda não mostra sinais de colapso ativo. Ela está em um estado que os astrônomos chamam de um glóbulo de Book, uma nuvem densa e isolada que está apenas se preparando para se transformar em um berçário estelar. A peculiaridade de Barnard 68 também está no fato de ser uma das nebulosas escuras mais isoladas. Muitos objetos semelhantes estão localizados dentro de grandes complexos moleculares, como a nebulosa de Orion ou a nuvem de Touro. Mas Barnard 68 está sozinha, como uma ilha cósmica na escuridão. Isso a torna um objeto ideal para estudo, pois a influência do ambiente é mínima. Observações na faixa infravermelha permitiram aos astrônomos olhar dentro da nuvem. Telescópios sensíveis à radiação térmica descobriram que a estrutura de Barnard 68 não é homogênea. No centro, a densidade é maior do que na periferia. Isso é típico de nuvens prontas para colapsar. A matéria gradualmente flui em direção ao centro, aumentando ali a concentração de gás e poeira. É interessante que a forma da nuvem seja quase perfeitamente circular. Isso indica que a turbulência interna é pequena e a nuvem está em um estado relativamente calmo. Os campos magnéticos que permeiam a nebulosa também desempenham seu papel, mantendo a estrutura e retardando o colapso. Sem campos magnéticos, a nuvem se comprimiria muito mais rapidamente. A temperatura dentro de Barnard 68 é tão baixa que ali podem existir moléculas muito frágeis. Foram encontrados vestígios de água na forma de gelo, metano, monóxido de carbono. Essas substâncias são os blocos de construção para futuros sistemas planetários. Quando uma estrela se acender no centro da nuvem, o disco ao seu redor de gás e poeira começará a formar planetas. Talvez em bilhões de anos ali apareça sua própria Terra, na qual a vida surgirá. Para estudar tais objetos, os astrônomos usam diferentes métodos. Radiotelescópios permitem observar a emissão de moléculas, como o monóxido de carbono. Pelo deslocamento Doppler das linhas de emissão, é possível determinar a velocidade do movimento do gás dentro da nuvem. Verifica-se que a matéria em Barnard 68 se move muito lentamente, a velocidades da ordem de algumas centenas de metros por segundo. Isso confirma que a nuvem ainda está estável. Observações infravermelhas mostram a distribuição da poeira e da temperatura. O Telescópio Espacial Spitzer e o Observatório Europeu do Sul obtiveram mapas detalhados de Barnard 68. Neles é visível como a poeira se concentra em direção ao centro, formando um núcleo denso. É exatamente ali, provavelmente, que o colapso começará, quando a gravidade finalmente superar a pressão do gás. Mas por que a nuvem ainda não entrou em colapso? Existem vários fatores que podem retardar este processo. Primeiro, a pressão interna do gás. Mesmo a temperaturas muito baixas, as moléculas de gás possuem energia térmica, que impede a compressão. Segundo, a turbulência. Embora em Barnard 68 ela seja pequena, ainda assim os movimentos internos do gás criam pressão adicional. Terceiro, os campos magnéticos. Eles permeiam a nuvem e exercem pressão magnética, sustentando-a contra a gravidade. Com o tempo, esses fatores enfraquecem. A nuvem esfria lentamente, irradiando energia para o cosmos. A turbulência diminui. Os campos magnéticos podem se dissipar parcialmente. E em algum momento a gravidade vencerá. Então a nuvem começará a se comprimir rapidamente, e o processo de formação estelar se tornará inevitável.
Barnard 68 não é a única em seu tipo. Edward Barnard compilou um catálogo de 349 nebulosas escuras. Muitas delas são semelhantes a Barnard 68, são nuvens densas e frias que bloqueiam a luz das estrelas. Mas foi exatamente Barnard 68 que se tornou a mais conhecida graças à sua forma quase perfeita e isolamento. Ela parece uma silhueta cósmica, recortada contra o fundo da Via Láctea. As fotografias desta nebulosa realmente causam uma impressão assustadora. A mancha negra contra o fundo de milhares de estrelas lembra um abismo aberto. Não é de surpreender que na cultura popular tais objetos sejam frequentemente chamados de buracos cósmicos ou portais para o nada. Mas a realidade não é menos fascinante. Não é vazio, mas um berçário de futuras estrelas e planetas. O estudo de Barnard 68 ajuda os astrônomos a entender melhor o processo de formação estelar. Cada detalhe, desde a distribuição da densidade até a composição química, fornece pistas sobre como as estrelas se formam. Comparando Barnard 68 com outras nuvens moleculares em diferentes estágios de evolução, os cientistas compõem o quadro completo do ciclo de vida das estrelas. Por exemplo, são conhecidas nuvens nas quais a formação estelar já está em pleno andamento. A nebulosa de Órion é um exemplo brilhante. Lá, dentro de um complexo molecular gigante, centenas de estrelas jovens estão nascendo. Vemos regiões brilhantes de gás ionizado que brilham sob o efeito da radiação ultravioleta de estrelas recém-nascidas quentes. Barnard 68 representa um estágio anterior, o estágio de calma antes da tempestade. É interessante que modelos computacionais modernos permitam simular a evolução de tais nuvens. Definindo as condições iniciais, massa, densidade, temperatura, campo magnético, os cientistas podem calcular como a nuvem se comprimirá, onde as estrelas se formarão, quantas serão. Barnard 68 serve como um excelente campo de testes para tais modelos, porque seus parâmetros são bem conhecidos. Outra questão importante: por que a nuvem tem exatamente esta massa? Por que não mais e não menos? Acontece que existe uma massa característica, chamada massa de Jeans, que determina se uma nuvem pode entrar em colapso sob a ação de sua própria gravidade. Se a massa da nuvem for maior que a massa de Jeans, a gravidade vence a pressão e a nuvem se comprime. Se for menor, a pressão vence, e a nuvem permanece estável ou até se expande. Para Barnard 68, a massa é aproximadamente 2 vezes maior que a massa de Jeans na temperatura e densidade atuais. Isso significa que a nuvem está em equilíbrio instável. Qualquer pequena perturbação, por exemplo, uma onda de choque de uma supernova próxima ou colisão com outra nuvem, pode empurrá-la em direção ao colapso. A propósito, sobre perturbações. Os astrônomos notaram que muitas regiões de formação estelar estão localizadas perto de remanescentes de supernovas ou de regiões de ionização de estrelas quentes. Isso não é coincidência. A explosão de uma supernova cria uma poderosa onda de choque que se propaga no meio interestelar. Quando essa onda colide com uma nuvem molecular, ela comprime, iniciando o processo de formação estelar. Talvez Barnard 68 também tenha experimentado tal impacto, que a comprimiu ligeiramente, preparando-a para o futuro colapso. Também é importante entender que Barnard 68 não é estática. Ela se move lentamente no espaço junto com as estrelas ao redor. Sua velocidade de movimento em relação ao Sol é de cerca de 20 km por segundo. Em 1 milhão de anos, a nuvem se deslocará por uma distância de algumas dezenas de anos-luz. Mas para escalas cósmicas isso é muito pouco. A composição química da nuvem também é de grande interesse. Além de moléculas simples,
como hidrogênio e monóxido de carbono. Ali foram descobertos compostos orgânicos mais complexos. São formaldeído, metanol, etanol, acetona e até aminoácidos. Essas moléculas são precursoras da vida. Elas podem entrar na composição dos planetas que se formam ao redor da estrela recém-nascida e servir como base para o surgimento de processos biológicos. É surpreendente perceber que a matéria da qual nós mesmos somos feitos já foi parte de uma nuvem molecular semelhante. Os átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio em nossos corpos foram sintetizados nas entranhas de estrelas antigas, lançados ao cosmos em suas explosões, depois reunidos em uma nova nuvem da qual nasceram o Sol e a Terra. Barnard 68 é um estágio intermediário neste grande ciclo. As observações de Barnard 68 continuam. Novos telescópios, instrumentos mais sensíveis permitem obter dados cada vez mais detalhados. O telescópio espacial James Webb, possuindo sensibilidade única na faixa infravermelha, pode fornecer novas informações sobre a estrutura da nuvem, sua composição química, temperatura. Talvez sejam descobertos sinais de colapso iniciante, adensamentos na parte central, intensificação dos movimentos do gás. Também é interessante estudar o ambiente de Barnard 68. Existem outras nuvens por perto? Quais estrelas estão nas proximidades? Elas podem influenciar o destino da nebulosa? Dados preliminares mostram que em um raio de alguns anos-luz de Barnard 68 não há grandes estrelas que pudessem destruir a nuvem com sua radiação. Isso é bom, significa que a nebulosa tem tempo para evoluir calmamente e eventualmente gerar novas estrelas. Visualmente, Barnard 68 permanece um dos objetos mais impressionantes do céu noturno. Para astrônomos profissionais, é um objeto valioso de pesquisa. Para amadores, uma fonte de inspiração e reverência diante da grandeza do universo. Todos que viram a fotografia desta nebulosa escura inevitavelmente pensam sobre a natureza do cosmos, sobre os processos que ocorrem nele, sobre nosso lugar neste quadro grandioso. Barnard 68 nos lembra que o cosmos está cheio de mistérios e maravilhas. O que parece vazio, na verdade é o acúmulo mais denso de matéria. O que parece um buraco no céu, na verdade é um berçário de mundos futuros. A ciência nos revela a verdadeira natureza desses fenômenos, mas isso não os torna menos surpreendentes. Ao contrário, quanto mais aprendemos, mais admiramos a complexidade e a beleza do universo.